Olá, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação, hoje, nesta terça-feira, da 14ª semana do Tempo Comum. No dia de hoje, dando continuidade à liturgia de ontem, a gente vai, mais uma vez, entender como a presença de Cristo é definidora em nossas vidas. Ontem, para o surgimento, manutenção, preservação e não aniquilação da fé, que é um dom dado por Deus, mas que demanda que o homem se abra para ser semeado, constituído e mantido nessa fé. Então, muitas coisas que a fé quer gerar em nós não podem morrer precocemente, precisam crescer e amadurecer, como uma semente também cresce e amadurece. Mas também muitas coisas que nós já praticamos há muito tempo, às vezes estão em processo de sangria, porque a gente esqueceu de alimentar. Por isso, a presença definidora de Jesus é que vai nos ajudar tanto a crescer naquilo que Deus tanto espera de nós, como também a manter aquilo que não pode se esvair. E isso foi dado para nós pelo exemplo da cura, tanto da mulher hemorroísa, como da menina que estava jazendo em seu leito em casa. Mas hoje, a gente fala de uma outra coisa que é importante e que a presença definidora de Cristo também modifica plenamente, que é a necessidade de extirpar de nossas vidas o efeito do mal, e a progressão também do mal. Então, assim como Cristo ajuda que o bem cresça, que o bem seja favorecido, que a fé aumente, que a fé seja propagada, que a vida, a beleza, a eternidade se expanda na vida humana, também é papel de Cristo fazer com que todo o mal que existe em nós seja extirpado e não volte mais. Então, essa presença definidora de Cristo nos permite isso, nos alcança essa graça tamanha. Então, vamos rezar, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento dessa palavra e que ela alimente muito o nosso coração hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos e também, mais uma vez, incentivar que você comente, coloque o trecho do Evangelho que mais tocou seu coração, recomende, às vezes o vídeo para quem talvez esteja precisando disso, desta mensagem, que é simples, é singela, mas que é feita com certeza com todo o coração. Então estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dá-nos a alegria de compreender a Tua palavra no dia de hoje, colocá-la em prática e permitir que o nosso coração se encha da Tua esperança, do Teu amor, da Tua misericórdia, para compreender, Senhor Jesus, que existem várias obras que precisamos contribuir com mais afinco para que o Senhor realize em nós. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima, que tudo permitiu em seu coração santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá. O Evangelho está em Mateus 9, versículos de 32 a 38. E diz bem assim: Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Não se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Bom, meus irmãos, eu acho que o versículo que a gente pode puxar mais assim para a nossa meditação hoje é o 36, quando Jesus diz assim, Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, ou seja, encheu-se de compaixão, de amor, de misericórdia, porque Jesus nos vê em nossa real situação, que nós estamos combalidos, que nós estamos em um combate espiritual,
mas a desvantagem é muito grande por causa do pecado. Por quê? O pecado nos turvou a visão da verdade. O pecado encurta a sabedoria. O pecado também nos faz menos habituados à graça, né? E ao saber, né? Além de ameaçar-nos a vida pela morte, né? Então nos torna perecíveis, passionais, enfim. Jesus sabe disso. E ao nos olhar assim, ele se enche de compaixão. É por isso que seu ato aqui é de extirpar esse mal que nos assola, principalmente quando ele gera sintomas que até a percepção mais tranquila vai entender que não é bom para nós. Não é boa a doença, não é boa a enfermidade, não é bom a dor, não é bom a solidão. Então por isso Jesus sai a ensinar, a pregar o Evangelho, a anunciar a esperança, a consolidar a fé, a pregar o amor e a caridade, a anunciar o reino dos céus, a anunciar uma vitória completa, plena, decidida, radical, nova contra o pecado, que se anuncia plenamente na sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, Jesus está usando o bem para combater este mal. Muitas vezes as pessoas falam coisas assim que são inconcebíveis e completamente irracionais, né? Por exemplo, que um mal possa ser combatido com outro mal, né? Por exemplo, tratar um vício com outro vício. Não, um vício é tratado por um bom hábito, e um bom hábito é mais árduo do que cair em um outro vício. Um outro vício é simplesmente direcionar a tua paixão desordenada e descabida, um amor desenfreado e filaucioso, de um objeto para outro objeto que também não é transcendente. Você está continuando colocando a sua alma, o buraco que existe nela, em uma coisa vazia que não vai te preencher. Então não, isso não é verdade. A verdade é que a facilidade dada para cair num vício precisa ser combatida pelo esforço árduo de cair num bom hábito. Então aonde eu caio em um vício, eu vou me esforçar arduamente contra a minha vontade inicial de rezar, que é árduo, de jejuar, que é árduo, de fazer silêncio, que é árduo, de tirar da minha vida a poeira, né? Aquele excesso de preocupação e de zelo com as coisas mundanas. Então, eu preciso fazer algo que seja ardoroso. Isso é amor, porque amor exige decisão e uma clareza de não agir simplesmente por dados emocionais, por conclusões emotivas a respeito da vida e da eternidade. Então é exigido que o homem aprenda, que o homem amadureça, que ele seja sábio, que ele seja inteligente e que ele pare de cair de vício em vício. Portanto, não existe mal que apague um mal. E mesmo que você escolha entre dois males o menor, ainda assim o que se busca para tirar aquele mal pleno do coração tem que ser amor, tem que ser caridade, tem que ser verdadeiro, tem que ser bom. É a bondade que elimina o mal. E Jesus faz isso aqui. Até porque, o que é o mal? Qual é a natureza do mal? Como ele se constitui? Ele é uma coisa que existe? O mal existe, mas ele é a negação do bem. A mentira é a negação da verdade. A solidão é a negação da presença de Deus. A desesperança é a negação da esperança. A falta de caridade é a vivência plena de um amor irascível por si mesmo, é o ódio. Então, tudo que há de mal é uma negação do bem, e só o bem tem força de verdade. Um mal não pode expulsar outro mal. Jesus explica isso daqui. Se o chefe dos demônios expulsa os demônios, se um demônio expulsa o outro, o seu reino é diviso, e ele há de ruir por si só. É por isso que um mal não expulsa o mal. Um adultério, uma traição, não sai com uma prisão emocional afetiva. Outra, aquela pessoa que cometeu tal erro, ela vai cair de novo se ela não encontrar o amor que estava ausente no ato da traição. O amor por si próprio, por Deus, pelo próximo. Entendeu? Então não existe esse negócio de que, por exemplo, alguém traiu e aí eu fazê-lo agora um joguete da minha própria vontade para que ele obedeça e seja meu. Não, eu vou aprofundar a falta de amor daquela pessoa que um dia me desrespeitou e voltará a me desrespeitar de uma maneira muito mais atroz.
Então eu preciso aproximar aquela pessoa de Deus, para que ele contemple a verdade e essa verdade o faça livre. Portanto, meus irmãos, Jesus nos dá aqui toda a condição de entender que é o bem que gera a interrupção da maldade. E a gente não busca o bem muitas vezes com tanta celeridade, com toda a pressa que era necessário. Mas a presença de Cristo é definidora. E aí eu volto para o exemplo inicial da passagem. Apresentaram para Jesus um homem mudo, ou seja, um homem que não clama, um homem que não pede, um homem que não reconhece o mal de sua vida, um homem que não fez uma anamnese, uma reflexão sobre todos os males que ele está vivendo, sobre todos os vícios e não está procurando cura. Apresentaram para Jesus esse mudo. Não o mudo se apresentou a Cristo. E se ele é mudo, ele é surdo, porque ele não ouviu a palavra. Mas aqueles que ouviram indicaram aquele homem para Jesus. Então Jesus expulsou o demônio. Pelo quê? Pela entrada da palavra. Como a palavra não entrava pelos seus ouvidos, Jesus apresentou esse bem por ele mesmo, pelo testemunho e pela presença dele, que é o amor encarnado no ventre da Virgem Maria. E a presença de Cristo ali, viva, concreta, né? É mais forte ainda do que simplesmente ouvir a pregação da palavra que ele não ouvia. E ele começou a ouvir, e ouvindo ele conseguiu ser transformado, e aquela transformação gerou nele palavra. Ele foi curado também da língua que não conseguia pronunciar, porque não sabia fazer isso. Então vejam, meus irmãos, é a presença de Cristo que é definidora para isso. Quando é que a pessoa vai ficar boa, tornar-se uma pessoa boa, né? Quando é que o homem tem essa capacidade de se santificar e realmente aproximar-se tanto de Deus que se torna bom, se torna melhor? Com a presença de Cristo. Na Eucaristia, na palavra, na pregação, com a presença física, né? A presença real de Cristo, substancial, digamos assim, por exemplo, por meio da Eucaristia. Aí o homem melhora, principalmente quando ele permite ouvir, permite crer e permite-se anunciar. Por isso, meus irmãos, a presença de Cristo é definidora para tudo aquilo que a gente não tem. E é por isso que ele se enche de compaixão para nos dar tudo isso. Ontem ele aumentou a fé. Hoje ele nos cura do mal que há em nós. Deus abençoe você, tenha um santo dia, faça um exame de consciência, apresente a Deus seu coração e peça que a presença definidora dele, na Eucaristia, na palavra, na oração, purifique o seu coração. Eu vou fazer o mesmo também, porque existe uma urgência em nosso coração de sermos bons, de estarmos com Cristo. Ele está cheio de compaixão, decidido a nos amar. Deus abençoe você, até amanhã.